Oi, oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui com o Yuri. Boa noite. Acho que a gente andou tendo alguns probleminhas. Acho não, nós andamos tendo vários problemas. Eu vou contar pra vocês. Parece que tem uma energia contra a gente fazer esse programa hoje. Olha só o que aconteceu. Tava tudo certo, como sempre, né? Tá organizado as coisas aqui. A hora que eu cliquei pro Go Live lá, vamos lá, estamos ao vivo. A minha câmera sumiu e ficou apagada. O dispositivo não conectado, né? Foi complicado, né, Caju? Eu falei assim, agora o que eu faço? Aí foi aquela hora que nós paramos, reiniciamos o computador. Eu estou usando o programa antigo, não o programa novo, né, que eu uso atualmente. E mesmo no programa antigo, vocês viram que ficou a tela branca agora há pouco? Porque as vinhetas não estão indo. Então, ou seja, mas nós somos fortes, a gente persiste, não é? A gente nunca A desiste. gente aprendeu isso com a vida, gente. Vocês estão ouvindo bem aí? Como que tá as coisas aí? Me dá um sinal que estamos super preocupados, porque a gente estava configurado em outro programa, agora viemos nesse assim, de backup de emergência. A gente não sabe nem como tá chegando o som até vocês. Esperamos que esteja tudo tranquilo. Aparentemente para nós está. Tá ok, gente? Me respondam, por favor. Muita gente, né, já nos abandonou. Mas tudo bem, depois vocês assistem, eu sei disso. A Simone Berbel entrou, a Tina Ribeiro, boa noite. A Tina Ribeiro é lá de Portugal, né? Nós estamos cruzando oceanos, amigo. Isso que é legal aqui, sabia? Bom, A gente fala com gente. E a gente tenha uma proporção cada vez maior, né, Caju? E a Tina falou assim pra mim ainda, que visitou outros programas mesmo, estava assistindo e não achou a resposta da pergunta dela. Eu vou refazer, tá bom? Pra você. Te prometo. A Cris Andrade, a minha prima tá aqui, Cris. Saudadinha de você. A Cida Luz, namastê pra você também. Namastê, pra quem não sabe, é o meu mestre, meu Deus interior. Saúda o seu mestre, o seu Deus interior. É uma mensagem de compaixão, de igualdade, que aliás tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. A Mara Porto, beijo, minha linda. Agora há pouquinho estávamos juntos. Viviane Vives, que trabalha comigo. Camila Orlando, que é minha amiga do coração. Rosiane. Gente, eu não consigo falar com todo mundo. A Cris me mandou um beijinho. Minha prima linda. Eu vou deixar até com você o mouse. Você vai controlar hoje. Vamos fazer isso? Ótimo. Você vai falando com o pessoal. Estou no auxílio. Então vamos lá. Então você está no auxílio. Gente, o Yuri vocês conhecem, né? Ele está sempre aqui no nosso programa. Ele é daqui de Curitiba também. Aí hoje fala assim: vamos falar sobre um tema, né? Tão polêmico. Você topa participar? Ele fala assim: já é. Estamos aqui. É para conversar, bater o papo com vocês. Então, gente, não sei se vocês se lembram, porque sumiu a descrição do vídeo, mas o assunto inicial do programa é a gente falar assim sobre hoje, que é o dia 28/6 de 2018. Mas esquecemos o ano, 2018. Vamos nos pregar a 28/6. É o dia que é comemorado o orgulho gay. Aí vocês falam pra mim: Caju, mas isso é uma pauta polêmica, muito polêmica, porque é muito importante a gente conversar sobre isso, sobre esse tema, você não acha? Sim. Por quê? É um assunto que o pessoal se prende até hoje, né, Caju? A gente, igual você falou, a gente tá em 2018 e tem muitas pessoas ainda que tem aquela mentalidade lá de 1950. Falamos disso ontem, assim. 1820. Falei, acho que eu fui até mais além, foi mais um pouco antigo. Sim. Mas o lance é assim, aí as pessoas perguntam: e por que hoje é comemorada essa data? E a pauta do programa é falar sobre esse tema, porque vocês podem ser pais e vir a ter um filho ou uma filha que seja homossexual ou transgênero, que aconteça alguma situação dessa, e conversar sobre essa situação, porque é uma coisa que participa, que faz parte da vida. Sim. E é inerente ao ser humano, e é muito complexa. Então os pais têm dificuldade, os filhos têm dificuldade. Eu estava lendo até hoje um depoimento, quando eu estava fazendo a pauta aqui do programa, de um pai que ele postou, gente, numa rede social assim: eu estou desconfiado que meu filho é gay. Ele tem 13 anos. Não, ele tem 12 anos, ele vai fazer 13 daqui a 2 meses. O pai postou isso. Você leu isso? Você lembra disso? Uhum. E aí ele diz assim: e eu estou muito preocupado porque eu não tenho preconceito nenhum em relação a ele. Eu amo meu filho da forma como ele for. Só que eu acho que ele está com dedos para vir conversar comigo sobre esse tema. E eu queria um auxílio de vocês. Ele postou
não sei bem que rede social, isso é um cara americano. Eu queria a orientação de vocês, quem já passou por isso, como vocês abordaram seus filhos para conversar sobre esse tema. E aí virou aqui uma sensação, né? Repercutiu muito. Repercutiu muito. E o pessoal falando disso e... Aí deram algumas orientações e o pai seguiu uma orientação que ele ouviu, puxou o assunto com o menino, aí o menino se abriu com ele. E é um tema polêmico. Por que eu digo que é polêmico? Porque ele mexe com as nossas sombras. Que é aquele lado nosso. As sombras, eu falo muito das 5 sombras, da forma da gente trabalhar, mas hoje eu estou falando daquela sombra que são é o nosso inconsciente. É o calabouço da nossa alma. Tudo aquilo que a gente aprendeu da vida que a gente não quer aceitar. E já passamos por isso. Preconceituoso, todos nós somos. Você não tem preconceito também? Sim. Nós temos, né? Às vezes quem fala que não tem preconceito é porque tá mentindo. É. Porque algum preconceito lá no fundo aquela pessoa vai ter. De alguma forma tem, né? Sim. Eu penso como você. E eu até comentei isso no grupo ontem. Que eu comentei. Eu postei que eu ia falar sobre esse assunto. Surgiu até uma discussão. Comentei algumas coisas com a Sheila. Espero que ela não fique chateada comigo, porque não foi minha intenção. Mas a minha intenção foi me posicionar. Porque eu sempre me posiciono nos comentários aí. Me posiciono com o pessoal. Porque, gente, é um assunto que tem que ser falado. Por quê? Essa questão de você não ser bem respeitado, bem tratado, de você não saber como tratar, ou da pessoa não saber como conversar com a família, o que gera? Depressão. Suicídio. A pessoa se sente solitária, porque ela se sente sem um amparo do lado, né, Caju? Eu comentei que eu ia falar sobre esse tema ontem, né, com o Yuri. Aí o Yuri falou assim, eu passei por uma situação assim. Eu falei, teria problema de falar sobre isso? Ele falou, não. Então eu queria que você pode relatar pra gente como que foi? Sim. Bom, no meu caso, né, Caju, eu acabei me assumindo pra minha família muito cedo. Se assumindo como gay, como homossexual. E isso na minha vida acabou sendo dos 14 para 15 anos. E eu sofri muito com isso, porque a pessoa que eu achava que ia estar do meu lado para esse momento acabou simplesmente me deixando de lado, que no caso é minha mãe. Quando eu cheguei para ela comentar sobre o assunto, talvez eu ainda acho que foi um pouco precoce, mas foi o momento que eu me achei preparado para chegar e falar com ela sobre o assunto. E eu preferi chegar aí e ela acabar sabendo da minha boca do que ela acabar descobrindo por outras pessoas e acabar ouvindo coisa que não era a minha realidade. E quando eu tive essa conversa com ela, como eu te contei ontem, eu ouvi coisas que eu jamais esperaria ouvir da minha mãe. Porque você ouvir de uma mãe que ela preferia que você fosse traficante, que você fosse ladrão, que você fosse um assassino, é muito complicado. Porque talvez na cabeça dela, ela tivesse uma imagem que eu fosse ser uma coisa. Independente se eu fosse também, pra mim não havia problema. Eu tenho que estar feliz comigo mesmo. Sim. E eu tenho que me aceitar da forma que eu sou. Então, quando eu cheguei pra ela, ela falou todo... Vou fazer uma adenda aqui, não. Você aprendeu, né, a ser assim? Sim, eu aprendi a ser assim. Com todo esse sofrimento. Exatamente. Tipo, é aquele negócio. A gente, às vezes, acaba sofrendo por coisas, a gente acaba passando por coisas na vida da gente que é pra deixar a gente mais forte e não decair mais, né? É igual eu falo, se eu tivesse uma mentalidade fraca e com tudo que eu ouvi da minha mãe e até de familiares, amigos e colegas de trabalho, eu tava lá no fundo do poço. Podia ser qualquer coisa na vida. E, tipo, eu hoje, lá com meus 22 anos, eu me orgulho porque eu sei que eu não sou aquela pessoa que eu ouvi lá atrás, entendeu? Eu sei que hoje eu tenho o meu caráter formado, tô fazendo a minha faculdade, eu tenho minha casa, e eu nunca precisei de ninguém pra me auxiliar nisso. Então, tipo, eu meti a cara, não vai me aceitar? Beijo, tchau. Eu vou ser feliz. Mas como que foi isso? Você tava comentando assim, quando você contou pra ela, ela não teve uma reação que era a que você esperava. Sim, não foi uma reação positiva, foi uma reação totalmente ao contrário do que eu esperava. Porque é difícil, você ouvir isso da boca de uma mãe é muito difícil. Tipo, é a pessoa que você imagina ter do teu lado que vai te apoiar. Ela te falou o quê? Decisões. O que aconteceu? Eu cheguei e falei pra ela, mãe, preciso ter uma conversa com você. E a minha mãe sempre foi meio explosiva.
E virginiano você deve saber como é, né? Vocês virginianos, vocês são terríveis, gente. Tem uma opinião fixa, né? Sim, ninguém muda a cabecinha deles. É aquele mundinho que tem na cabeça deles e simplesmente acabou. E a minha mãe já ficou meio com receio da conversa que a gente precisava ter. E quando eu cheguei, falei, mãe, eu preciso conversar com você sobre um assunto sério antes que você acabe descobrindo pela boca de outras pessoas. Uhum. Eu falei, eu não sou quem você imagina que eu seja. Falei, mas eu gosto de homens. Falei, a minha opção, minha orientação sexual é diferente dos pessoal. E como eu vim de uma cidade muito pequena, eu sofri muito preconceito. Porque cidade pequena é aquele negócio, todo mundo conhece todo mundo. É aquela cultura mais forte, fixa ali. Fechada, né? Fechada, exatamente. E a minha mãe simplesmente falou, não, eu preferia que você fosse ladrão, que você fosse traficante, que você fosse um assassino, mas você não fosse o que você é. Se eu soubesse que você ia virar isso, eu tinha te matado quando você era criança. Agora você imagina você ouvir isso da boca de uma mãe. Então, tipo, eu levei isso pra um lado que me deixou mais forte. Então, tipo, mesmo que ela tenha me falado tudo que ela me falou, minha mãe é o sentido da minha vida. Mãe é mãe, a gente só tem uma. Então, independente de Você perdoou ela apesar de tudo. Sim, exatamente. Perdoar é uma frase meio forte, vamos dizer assim, uma palavra meio forte. Porque quem é a gente nesse mundo pra perdoar, né? Não, mas você ficou magoado. Sim, a gente fica magoado, porque é uma coisa que você simplesmente cria uma barreira ali. Então, desde quando eu saí da casa da minha mãe, com meus 15 anos, 14 para 15, eu fui viver sozinho, não tive apoio de família, não tive apoio de mãe, não tive apoio de pai. Então, a pessoa que eu sou hoje foi porque eu enfrentei tudo e falei, não vou me deixar levar por comentários, vou dar a cara a tapa e aqui tô eu hoje, né? Maravilhoso, céu. O Yuri, gente, é uma fofura. Né? Mandem coraçõezinhos pro Yuri. Tem um delayzinho, vocês vão ver um monte de coração. Você vai ver um monte de coraçãozinho subindo aí. O pessoal já viu que a Simone Berbel já comentou até aqui. Yuri, você não está só. Né? A sua mãe sofre por ver o que você iria sofrer. Vamos falar sobre isso também, tá? Tá aqui na pauta do programa. Tem um amigo hétero que é 100%. Não sei do que você está falando, mas enfim. Depois a gente lê os comentários assim, porque você viu que eu comento no programa? Sim. Fala, passa tão rápido que a gente olha os corações lá subindo pra você, Yuri. Esses são os amores, gente. E eu percebi, a Cida Luz tá dizendo um depoimento aqui. A Cida deu um depoimento muito legal ontem e agora ela tá dizendo aqui. Eu percebi e perguntei para o meu filho, ele tinha 17 anos. Ele me disse, mãe, tu vai me rejeitar? E eu falei, não. Abracei e beijei ele. Depois disso, sempre ele me contou tudo. E é isso um ponto muito importante. Então vamos voltar aqui pro falar sobre algumas coisas, né, que a gente deu uma estudada aí pra fazer o programa. Por que hoje é considerado o Dia Internacional do Orgulho Gay? Primeiro, a palavra orgulho não é uma forma de menosprezar quem não seja nada disso. É porque o gay sempre foi rejeitado. E, né, o antônimo da rejeição é o orgulho. Então, em Nova York, no dia 28/6/1969, existia um lugar aqui que eu anotei até aqui, ó, que chamava Stonewall Inn. Existia uma perseguição policial. Os policiais iam nesse local, que era o Stonewall Inn, e humilhavam, maltratavam, prejudicavam. Quanto coraçãozinho ainda pra você ainda. Prejudicavam os gays, porque era uma coisa socialmente não aceita. Até o momento que os gays falaram chega. Agora nós vamos tomar a rédea da situação. É como eu falo que a gente tem que fazer com a nossa vida. Eles fizeram socialmente, né? Agora chega. Então nós vamos enfrentar. A polícia? Tá, vou ser preso, mas eu vou enfrentar a polícia. E eles fizeram isso por 2 dias. E aquilo se tornou uma coisa tão imensa, a coisa cresceu tanto, que eles conseguiram ter uma visibilidade pública. Tanto que, 1 ano depois, no dia 28/6/2000, de 1970, teve a primeira parada gay. A primeira parada do orgulho gay. Que qual que é o movimento? É o quê?
Eu não quero sua compaixão, eu só quero respeito. Eu quero que você me trate como uma pessoa, porque eu sou uma pessoa igual a você. Esse era o objetivo do lance que rolou. E é incrível, né, pensar que em 1970 as pessoas, mesmo diante de tantas circunstâncias desagradáveis, se mobilizaram para ir para a rua, para fazer as coisas acontecerem, em prol do que viria para o futuro. Porque todas as coisas que estão um pouco melhores hoje estão muito ruins. Estão muito ruins. E aí quando vocês me falam, Caju, você está sendo um pouco também depressivo. Não tô não. Tá? Morre um homossexual em média por dia. Tá? Te matei. Por quê? Porque você é gay. Gente, isso é um assassinato. Isso é um crime. É uma coisa séria. É uma vida que é tirada. Por quê? Porque é gay. Você não gosta? Não transa. Não, mas eu não aceito os gays. Não transa com gays. Não é simples assim? Não é que nem o Avel e Ivel que eu falo. Porque eu sou muito machucada. Você é machucável. Porque eu sou muito cantado por gays. Porque você é gaysível. Vamos transformar uma coisa. Pense, pessoa, melhore. Então é uma data muito séria. E é mundial esse fenômeno. Hoje em dia, né, as paradas de orgulho gay acontecem pelo país inteiro. E é muito interessante falar uma anotação que eu fiz aqui na minha colinha. Você viu agora como que é, né? Fazer minhas colinhas. Gente, em 38, eu não falei 8, tá? Eu não falei 1, eu não falei 2. Eu falei 38 países da África, a homossexualidade é criminalizada. Se você for pego numa atitude que eles considerem homossexual, você é preso, você pode ser até morto. Porque em algumas dessas regiões tem até pena de morte. Isso a gente vê também, né, nas regiões... não sei se na Arábia Saudita, mas né, naquela área... Um exemplo que a gente tem atual agora, Caju, é a Copa que está acontecendo na Rússia. A Rússia é completamente homofóbica. Lá, eu acho que lá, você me corrige se eu estiver errado, não é criminalizado, mas não é aceito socialmente. Não é aceito os gestos ou consentimento, vamos dizer assim. Eu vi outro dia, eu estava assistindo TV antes de ir pro trabalho, a Fernanda, como que é o nome? Fernanda Gentil, né? Uma querida, uma fofa. Sim. Que se assumiu homossexual, acho que ano passado ou retrasado. E ela dizendo assim, eu estou bem menininha aqui, porque aqui eu corro até risco de vida. Gente, que inacreditável, né? Você tem que ter um comportamento socialmente aceito para você não ser morto. Em que ponto nós chegamos, né? E vocês percebem que não é só aqui no Brasil. Aqui no Brasil a coisa é mais séria, porque os índices de morte, assassinatos, são os maiores do planeta, né? Então é uma coisa para se levar a sério. Tá? Outro assunto. A gente vai falar sobre muita coisa ainda hoje. Sobre isso. Espero que vocês estejam achando interessante. Estejam preparados também para isso. Minha prima tá falando aqui, a Cris. Inclusive está passando o filme Stonewall no Telecine agora. Olha, o sincronismo. Vai ver que deu problema na transmissão, para agora a gente tá sincronizado. Que tá passando um filme falando sobre isso. Porque é muito interessante. Quem tiver a oportunidade depois assista. Que ele vai falar exatamente sobre esse tema. Isso é uma coisa horrenda, que eu vou perguntar para vocês, mas assim, em quantas lojas, quantas vezes vocês foram pagar um carnê, ou foram em alguma loja, e vocês foram atendidos por uma pessoa transsex, um travesti, um transexual? Aí é uma pergunta que o pessoal acaba se enforcando na própria resposta, né, Caju? Vai ter que pensar, né? Porque... Sim. Aí vocês viram assim e falam assim, não, mas travesti é de rua. É tudo prostituto. Tudo prostituta, né? Tudo vagabundo, tudo da calçada. E as pessoas acabam esquecendo quais são os motivos que levaram a ela pra calçada, a seguir essa vida. Ela não tem oportunidade de trabalho. Eu tive a oportunidade de trabalhar há uns anos atrás com uma pessoa que era transex, que estava numa empresa que era uma cabeça muito aberta, e ela fazia o trabalho dela normalmente. Não tem o que se falar. Mas foi pontual naquela empresa. Mas talvez ela tenha sentido também discriminações de outro ponto, que ela mesma, depois acho que de 2 ou 3 anos, pediu a conta. E eu não sei em que situação está hoje. Então é muito complicado. Você fala assim, travesti é tudo prostituta. Mas que oportunidade tem de trabalhar? Você vai numa faculdade, você é motivo de piada, né? Sim.
Mas os gays também, a mesma coisa. É isso que eu ia acabar comentando agora, porque às vezes a gente que é gay, a gente não passou por nenhuma transformação física, a gente já sofre um preconceito. Eu já sofri preconceito na faculdade, na minha época de ensino médio. Desculpa perguntar, como o pessoal era bullying? Bullying. Porque assim, depois que eu me assumi pra minha mãe, Caju, o resto do mundo pra mim, tipo, era meio que exploda. Então, tipo, a principal pessoa que devia saber sobre a minha orientação era a minha mãe. Então, depois que ela soube, eu simplesmente relevei o resto. Você se bastou. Sim. Porque assim, se você deixa se levar por comentários de terceiros, você só vai se afundando. Então, você tem que chegar num momento que você, não, eu sou isso, eu tenho orgulho de quem eu sou, e isso não me faz diferente de ninguém. Ao contrário, me faz muito melhor que muita pessoa por aí. Porque eu às vezes dou exemplo, tem muita gente que é hétero, que tem família, tem filhos. Então os aplicativos de casação aí. Exatamente. Casado, não pode, não divulgo foto, só vivo. Sigilo absoluto. Aí vocês falam assim, ai, vocês estão inventando? Não. Baixa um aplicativo aí, tipo o Grindr, na cidade de vocês aí, e cria um perfil fake. Vocês vão ver a quantidade de homem casado que tem lá dentro. Eu diria que é quase 50-50. Não, e eu levo como exemplo o pessoal da minha cidade. Porque a minha cidade era uma cidade muito pequena e uma cidade que, predominante, o pessoal de lá era evangélico. Então eu falo que, não querendo julgar os evangélicos, óbvio, mas, tipo, a maioria do pessoal que eu encontrava em aplicativo na minha cidade era o pessoal de igreja, que tinha família, tinha uma vivência dentro da igreja e tava lá de fachada. E o que é isso? Para vocês refletirem, tá? Sempre a gente vai trazendo temas e vai dando coisas para reflexão, né? Sim. Isso é a sua sombra. Eu sempre falo do efeito sombra. Eu falo das sombras sensórias, né? Nos nossos processos individuais, mas falo também do efeito sombra. O que é o efeito sombra? Que tem até um livro maravilhoso escrito pelo Deepak Chopra sobre esse assunto. Tudo aquilo que você tem vontade, é uma vontade muito íntima, mas que você não aceita, você exterioriza através do comportamento dos outros. Então, daí vem a intolerância, a homofobia. Todo cara muito homofóbico, que chega ao nível de matar um gay. Gente, matar é um assassinato, é um crime. Se você chega nesse ponto, é porque você tem muita gaysice dentro de você. E aí você não consegue, você é tão reprimido, que aí quando você vê aquela pessoa sendo aquilo que você gostaria de ser, é inaceitável. Sim. Tem que sufocar, aceitar. Tem que sufocar aquilo. É aquele negócio, né? Tenho amigos gays e até aceito. Esse é o preconceito velado. Preconceito velado. Não tem preconceito, Caju. Eu até tenho amigos gays. Ok, eu até tenho amigos héteros. Até tenho amigos negros. Não é uma coisa louca pensar nisso? Exatamente. Não tenho preconceito com negros, até tenho amigos negros. Mas você casaria com um? Você se imagina? Tendo um filho com uma pessoa negra? Não. Aí também não. Se isso não é preconceito, é o quê? Você não gosta da pessoa. O que você gosta, então? Não tô entendendo. Esse é o ponto. Sim. Não é esse o ponto? Sim. Você gosta de pessoas ou você gosta da aparência física ou da condição social que ela se encontra, a condição sexual, do que vai ser socialmente aceito? Você está em verdade com você mesmo, ou você mesma? Eu gosto dele, ponto. Ou não, o que vão pensar de mim? Esse é o ponto. Exatamente. E até esse é o ponto que na época, quando eu me assumi pra minha mãe, ela chegou a falar pra mim: que os outros vão pensar? É inacreditável isso, né? Que os outros vão pensar pra mim que se exploda. Eu quero viver a minha vida. Yuri, sabe o que eu penso quando me falam isso? Eu fico pensando assim: gente, é sério que vocês ficam imaginando a pessoa transando? Porque tem que ser isso. Não, porque ele tá transando com outro cara. Você tá imaginando quem tá fazendo o quê, como tá sendo, que posições que eles fazem? Sim. Você tá imaginando, isso é uma fantasia. Se isso é uma fantasia, é porque mora em você. Se mora em você, Freud explica. Né? O Freud escreveu um livro há um século atrás, os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. E o próprio Freud tem cartas, procure na internet, carta Freud homossexualidade. Você vai ver Freud falando naquela época para uma mãe
que escreveu, um pai ou uma mãe, não lembro, sobre o filho, e Freud fala assim, homossexualidade não é doença, é uma condição. Né? Teve um Édipo um pouco diferente, mas isso não interfere no caráter dele, no que ele é. Então os próprios pais da psicologia atual trabalham nisso. Por isso eu fico indignado quando eu vejo assim, a cura gay por terapeutas. Terapeutas do quê? Terapeutas da onde? Isso chega a ser uma piada, Se né? Freud achava normal, e Jung, né, também, dos pais, então aonde é baseada essa terapia dessa pessoa? E o pessoal acaba esquecendo que isso é uma coisa de longa data. Isso daí não é uma coisa que acabou surgindo dos anos 2000 pra cá. A gente tem várias influências na nossa história que a gente segue até hoje, estuda na escola, que eram gays. Leonardo da Vinci, Napoleão, são pessoas muito influentes, muito importantes na história, como você Sim, disse, mundial. Só que na época eles não usavam o termo homossexualidade. Pra eles era normal ter relacionamento com os outros homens. Mas eles eram ocultos também. Só que eram ocultos. Então, mas é uma coisa de longa data. A gente tá no momento que o pessoal, né? Sim. Simplesmente a gente abriu o livro e começou a ler a história. Aí fala assim, não, mas estão matando um gay por dia aí. Um exemplo. Eu acho que aumentou o racismo, pode até ter aumentado, mas eu não acho que é só isso. Eu acho que antigamente só não se divulgava. Sim. Agora com as redes sociais, você sabe o que está acontecendo lá, sei lá, no PQP. Né? Daqui a um minuto, acontece uma coisa lá, alguém já postou, você está sabendo. Então as redes sociais, elas trouxeram mais conhecimento, né? Mas a gente está sabendo de mais casos que antigamente ficavam só para o sofrimento, né, da família. A Rosana está falando aqui para mim. Trabalhei 6 anos em uma balada gay e adoro. Já subi no palco com eles, terapeutas que estão presos dentro do armário. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo, concordo com você, tá? Deixa eu ver o que mais coloquei na pauta aqui pra gente lembrar de comentar. Falamos já dos assassinatos. Agora eu queria falar um pouquinho do comportamento dos pais. Que foi um dos temas propostos, né, pra gente conversar. O pai que eu digo é o pai, a mãe, tá? A família. Quando você identifica, eu sou da opinião que o pai e a mãe já sabem desde que nasce. Sim. Só que não quer aceitar. Não quer aceita. aceitar, exatamente. Não, até força a barra, né? Vou colocar ele na escolinha de futebol. Eu vou pro gol. E mais força a barra. E aí vão acontecendo circunstâncias, se faz de cego. Aí num dado momento, o filho se sente sufocado ou acontece alguma situação que alguém tira ele do armário e ele precisa falar sobre isso. E o pai faz o quê? Pai e a mãe, tá? Onde eu errei, eu deveria ter feito tudo diferente. Gente, vamos pensar o seguinte. O seu filho mudou? O que mudou? Ele é uma pessoa agora que virou mau caráter? Ele não presta? Ele continua a mesma pessoa. Se era carinhoso com você, continua carinhoso. Se cozinhava direitinho, continua cozinhando direitinho. Na verdade, o amor cresce mais depois que a gente tira isso de dentro da gente, né, Caju? O próprio, né? Sim. A gente acaba se aproximando mais da família, porque você vê que em vez deles te jogarem do lado, eles estão do teu lado te apoiando. Seria o cenário ideal. Seria o cenário ideal. Mas o que acontece? Não, os pais da hora criticam? Sim, porque pra eles às vezes é diferente. É uma coisa que pra eles não esperavam. E eu, por exemplo, eu com 7 anos, lá no meu início do ensino fundamental, eu olhava pros meninos e eu já achava interessante. Eu já sabia o que eu era desde pequenininho. Não foi uma... O pessoal, geralmente fala assim, que momento você escolheu ser gay? Aí eu olho pra pessoa e falo, que momento você escolheu ser hétero? É verdade, perfeito. Porque não é uma coisa que você escolhe, é uma coisa que já acompanha. E aquela frase assim, Yuri, tipo, você experimentou outro lado pra ter certeza? Eu já não gostei. Ele já foi, claro, objetivo, leonino. Mas eu vou repetir a pergunta pra você. E você? Já experimentou outro lado pra saber se você não gosta? Ou você tem medo? Não, eu sou mulher, eu gosto de homem. Já experimentou ficar com outra mulher? Não, credo, nunca. Esse credo você já tem que ter uma desconfiança. Não é? Tá meio esquisito. O mesmo direito você dá. Não, você é assim porque você não experimentou outro lado. E você experimentou? Então, precisou disso. Por isso que hoje em dia se diz, não é opção sexual. Porque ninguém quer optar por uma coisa que é
vai ter dificuldade. É porque assim, exatamente isso que eu ia acabar comentando agora, Caju. Porque se a gente tivesse a opção de escolha, eu não ia escolher sofrer preconceito, eu não queria escolher ficar longe da minha mãe, eu não queria escolher sofrer preconceito fora, dentro de casa. Uhum. Então, tipo, são coisas que, assim, as pessoas têm que se colocar no lugar e parar pra pensar, não, tem coisa muito mais importante aí pra mim me preocupar do que a sexualidade do meu filho, da minha filha. Não, uma loucura isso. Você tem que se preocupar pro teu filho não ser traficante, pra não ser Não, mas ladrão. espera, minha mãe tá preocupada com quem eu transo. Será que ela fica imaginando com eu transando? Só pode? Olha que loucura isso, gente. Vocês falam assim, não, mas eu não aceito os gays, as lésbicas, os transexuais. É sério que você fica imaginando eles transando? Porque pra você não aceitar, você tem que imaginar. Imaginar. Não, porque imagina ele lá, naquela posição, o outro assim. Olha isso, gente. Isso, sabe o que Freud falaria sobre isso? Vamos falar de psicologia? Freud chamaria de perversão. Você é uma pessoa perversa. Você que é a safada da história. Você fica imaginando os outros transando. Reflita sobre isso. É verdade. Sim. É porque eu não tô interessado em quem coloca o que, não sei aonde. Isso nem na minha vida, dos meus amigos. Eu não olho para as pessoas, um casal hétero que seja, né? Normativamente legaisinhos, e fico pensando assim, nossa, como será que eles transam? Será que ela faz isso? Será que ele faz aquilo? Vocês ficam pensando nisso? Se fica, vocês têm perversão, gente. Então reflitam sobre isso. A questão em relação aos pais, acho que o Yuri já definiu muito bem, mas não destrua. No momento que o seu filho chegou para falar com você, se abrir sobre esse tema, são duas opções, tá? É duas só. Não tem a terceira. Não tem meio termo. Ou você aceita, ou você afasta ele para sempre. E o que é afastar ele para sempre? Ele vai virar um mentiroso. Porque ele vai sentir que você não é de confiança. Então ele não vai mais se abrir com você. Vocês vão perder aquele vínculo de afetividade, não é? Exatamente. Tipo, isso aí eu não posso contar, tem que esconder. Então você está prejudicando o seu filho, a sua filha, e a você mesma. Porque aí você vai... mas eu vivi uma mentira porque ele me enganou. Porque você é enganável. Você fez ele mentir para você. Porque no momento que ele quis se abrir, você preferiu empurrar a poeirinha para debaixo do tapete. Não é bem isso? Verdade. Tá? Isso eu não tenho para falar aqui com vocês. Outra coisa assim, muito importante que eu queria deixar claro é que os gays no geral, as lésbicas, os transexuais, vocês podem perceber que geralmente são pessoas que, se elas não caírem na depressão por rejeição da família ou social, ou não se suicidarem, que também acontece muito, elas desenvolvem uma sombra. É a forma como eu falo com vocês, não falo muito das sombras. Elas desenvolvem uma sombra muito forte. É a sombra de defesa. Assume o controle da vida dela. Porque ela é criticada, bombardeada o tempo todo por coisa ruim. Então ela aprende a se defender. Então ela fica uma pessoa mais agressiva, uma pessoa que sabe se defender. Se você enfiar a mão na cara dela, ela te dá uma tijolada. Porque ela sabe, ela desenvolveu essa sombra porque ela precisou. É o instinto de sobrevivência falando. Então, e por que isso acontece? A necessidade, exatamente, né, de sobreviver. Eu preciso ter minhas defesas muito... Porque se você não se defende, não vai ter ninguém pra te defender. Ninguém decide não, é só pra te criticar, né? Em todo lugar. Exatamente. Porque aquele negócio, pra te jogar pedra, vai ter milhares. Pra vir te ajudar e perguntar se você tá bem, se você tá precisando de ajuda, raramente vem um. Ninguém. E é uma coisa assim, e o que me preocupa muito, tava comentando isso com o Yuri até antes da gente começar o programa. A escola é muito importante nesse tópico. Só que o que acontece? Os educadores, não é uma crítica, é só uma reflexão para vocês. Eles não têm estrutura e preparo cultural, psicológico para lidar com essa situação. E vai chegar até onde isso? Como decorre isso? Decorre que acontece o bullying. O bullying que tá tão na moda hoje em dia se falar. Gente, imagina com o caso do menino que é mais delicado, da menina que já gosta de jogar futebol. O que tem a ver, né? Esporte com... Isso define alguma coisa, gente? Não. Mas fala Chega assim, às vezes até ser ridículo. É ridículo. É porque a gente já vem de uma cultura onde menino precisa brincar de carrinho e menina precisa brincar de boneca. Estamos conectados, ia falar disso agora. Menina tem que brincar de boneca. Pra quê? Pra aprender a ser subalterna. Exato. Você vai aprender a ser mamãezinha. Brinquedo de menina. A cozinhinha.
você aprender a cozinhar pro maridão, o bebezinho pra você cuidar do marido. Só falta dar um chinelo. Esse chinelo é pra você se bater na cara pra aprender a apanhar do marido. Gente, é uma cultura ridícula. É uma cultura ridícula, essa que tá estampada socialmente. A criança tem que brincar do que ela quer. Ela tá se desenvolvendo socialmente, culturalmente. Deixa ela brincar do que ela quer. Tá? E se vocês acham que o tipo de brinquedo que a rosa é de menina, menino é azul, e amarelinho vai virar gayzinho. Ah, gente, vocês acham que... Olha que poder da cromoterapia, né? Até é legal pensar em coisa esotérica. Por favor, gente, isso não define ninguém. Vai dando uma olhadinha que eu acho que tem algumas pessoas fazendo uns comentários interessantes. Olha o Jonathan aí comentando. O Jonathan trabalha comigo também. Comentei que a gente ia fazer um programa falando sobre isso. Então, gente, por favor, deixem as crianças brincarem com o que elas querem. Primeiro ponto. Segundo, pais, vocês não são culpados por nada. As pessoas nascem da forma como elas são. Você só tem que respeitar. Ah, eu não criei filho pra ser gay. Você criou pra ser o quê? Então me defina. Como que você cria seu filho aí? Ah, ele vai ter que ser isso, vai fazer aquilo, vai transar com... Nossa, gente, você pensa até no sexo. Olha que loucura, gente, coisa perversa, né? Chega a ser safado. Incrível. Que mente doente, vai procurar terapia, pessoa. Não. Tá? Em relação aos professores, educadores que a gente estava comentando. Eu entendo, não critico, mas vocês não têm preparo para lidar com essas situações. Isso é algo que devia ser ensinado nas faculdades de pedagogia. Até uma especialização depois da faculdade, né, Caju? Porque a gente vive... Mas acho até que na faculdade, Yuri, porque você vai passar, se você for um educador, por um aluno que pode ser gay, um outro que pode ser negro e tá numa escola que o pessoal é racista com ele. Sim, e é uma questão que, assim, os professores precisam identificar os alunos que eles têm em sala. Porque na minha época, lá no meu colegial, graças a Deus eu tive professores muito bons. Uhum. E quando eu tava passando por essa transição... Eu tive vários professores você que chegaram Você comigo. conversou disso com eles? Sim, teve vários professores que viram, Yuri, eu não tô percebendo que você tá diferente, que você tá mais pra baixo, o que tá acontecendo? Tipo, eu sempre me abria, eu nunca tive nada de esconder de ninguém. Então, assim, são coisas que eles percebem muitas vezes, mas aquele medo que eles têm ou aquele preconceito acabam prejudicando eles próprios e os próprios alunos deles. É uma coisa que a gente viu, eu comento sempre, né? Tenho comentado aquele seriado 30 Reasons Why, né? Os 13 porquês. Que vocês acham na Netflix, eu recomendo. É um pouco forte, mas é a verdade como ela é. Sim. Tá? É a realidade. Verdade nua e crua. Aí eles estão falando de outras circunstâncias, não é especificamente de homofobia ou de bullying nesse sentido, mas é de bullying em outro sentido. E um dos motivos, uma das fitas da menina, né, que leva ela ao suicídio, ela chega pro pedagogo. Uhum. Né, o diretor, não sei o que seria o papel dele na escola americana, e ela tenta conversar com ele e ele não quer dar ouvido porque ele não está interessado naquilo, ele não está preparado para lidar com aquilo, e só depois que ela se mata, não estou dando spoiler, tá? Porque o seriado já começa com o suicídio dela, né? E só depois que ela se mata que ele vai se dar conta do quanto ele poderia ter feito. Isso tanto na primeira como na segunda temporada, né? Na segunda dá vontade de abraçar ele. Eu não cheguei a assistir a segunda temporada ainda. Dá vontade de abraçar ele. Não vou dar spoiler. Ele é um fofo, porque ele aceita, não posso falar isso que eu vou dar spoiler, que a culpa, um dos motivos ser ele também tem culpa. Porque ela foi pedir, ela levantou a mãozinha, tipo, estou me afogando, não estou bem, e ele fechou os ouvidos, e é isso que os professores falam. Tudo se ajeita, a responsabilidade dos pais. Concordo parcialmente, já falei aqui no programa sobre isso. Educação quem dá aos pais. Mas e se essa criança não tem apoio dentro de casa, não tem educação dentro de casa? Então é complexo esse tema, também é polêmico. Sim. Mas é uma responsabilidade bem dividida, porque você está desesperado, sua mãe não te aceita, você é maltratado dentro da sua casa, você vai pedir apoio na escola e a pessoa... simplesmente desculpa ignora a palavra. Você falou, pode falar. Não. Fala, foda-se. É isso. A Simone aqui, ó. A Simone Berbel, ela falou uma frase aqui que eu achei bem interessante, Caju. Eu crio minha filha para ser uma pessoa de bom caráter, decente e que ame o próximo.
E na minha concepção é isso que os pais têm que procurar nos filhos. É procurar para eles serem pessoas boas, pessoas de bom caráter. Que cheguem lá na frente e eles se orgulhem dos filhos, independente do que eles forem, mas do que eles têm lá dentro, entendeu? De um caráter que realmente vai ser vamos bom falar um pra termo eles. bem claro aqui, chocante, tá? Mas vamos ser bem claro, daquele jeito que eu gosto. Você tá preocupado com quem seu filho transa? Ou você tá preocupado com quem ele é, como pessoa? Se você tá... Vou repetir. Você tá preocupado com quem seu filho transa? Por quê? Ah, não, porque meu filho virou gay, eu não aceito. Você queria transar com ele? Chocante, né, essa frase? Você quer transar com seu filho? Tá afim? Ah, credo, que horror! Então, que diferença faz com quem que ele tá transando? Ele tem que transar com quem ele quiser. Sim. Né? Não faz sentido, gente, pra mim, essa questão. Mas eu entendo. Aí, os pais... Aí tem outro lance, que os pais vão dizer assim... Não, mas a sociedade é racista, eu não quero que eles sofram. Quer dizer, você que é heterossexual, que tá assistindo esse programa agora, você nunca sofreu na vida porque você é heterossexual? A sua mãe impediu que você sofresse? Gente, o maior índice de reclamação aqui no programa, de pergunta... Ah, é porque meu marido me largou, ah, é porque meu namorado me trai... Porque... Eu não vejo gay. Gays aqui, geralmente, quando eu venho falar, são bem resolvidos. É uma coisa muito pontual. E outra coisa, né, Caju? Você vê hoje em dia tantos heterossexuais decaídos na vida e tão homossexuais, tão crescendo, na vida, se desenvolvendo. Então, tipo, são pessoas que realmente vão em busca do que elas querem, sem depender de ninguém. Pablo Vittar, por exemplo. Ah, não é uma música que eu gosto? Já falei, não gosto, mas eu respeito ele como pessoa. Porque ele se impôs, ele botou a cara a tapa. Ele foi tipo, não, eu gosto de cantar, vou cantar. E foi descoberto, tá fazendo um mega sucesso aí, tá estourado. Né? Não é... Você falou em Pablo Vittar agora, que eu desculpa te cortar, mas pra quem tá em casa e não sabe qual é a realidade do que a gente sofre, uma música dele é bem interessante, que é aquela Indestrutível, que no começo do clipe, antes dele começar a cantar, vem toda uma história dele, que ele viveu lá no passado dele, que ele sofria preconceito na escola, das outras pessoas ao redor dele. Então é bem interessante o pessoal que puder dar uma olhadinha no clipe. Eu não assisti, eu vou até ver, eu não conheço. É um clipe bem interessante, porque ele conta toda a história dele. E é isso que acontece, gente. E nós tivemos artistas que se posicionaram e foram importantes. Eu acho que assim, Boy George, nos anos 80. O George Michael. Gente, o George Michael, ele é um exemplo do efeito sombra. O cara nos anos 80 ou 90, não vou lembrar direito, ele foi pego num banheiro transando contra o cara, um artista que estava no auge, do ápice da carreira dele. Então olha que autossabotagem. Ele estava tão de mal com ele mesmo que ele se colocou numa situação de risco e foi pego e preso. Mas ele precisava disso. Foi o momento que ele se assumiu. É isso. Mudou a voz dele. Ele parou de cantar. Parou de compor. Ai não, mas George Michael agora virou gay, virou viado. Você tá ouvindo a música dele ou quer transar com ele, querida? Porque a chance de transar com ele é zero. É zero. Né? Não por você ser mulher ou você ser homem. Quando você vai chegar perto do George Michael, tá? Já desencarnou ano passado, mas se tivesse encarnado. Leonardo DiCaprio. Ai, mas que lindo, ele no Titanic. Você acha que ele vai transar com você? Não é verdade? Então para de fantasiar. Porque você vê que até o preconceito vem da fantasia. A gente entra numa loucura, numa alucinação. Sim. Não é coisa de gente doida? Sim. Gente, vocês são muito doidos. Tô falando com vocês, preconceituosos, racistas, homofóbicos. Vocês são muito loucos. E é incrível, né, Caju? Porque às vezes o argumento dos pais é sempre aquilo. Eu não quero que o meu filho sofra fora de casa. Mas engraçado, sofrer dentro de casa é normal. Eu ia falar disso agora. Nós estamos conectados. Que bom. Que bom, aí você fala assim, eu não quero que meu filho sofra, mas quem tá gerando sofrimento pro seu filho é você por não aceitar ele? Ele dorme chorando todo dia porque você rejeita ele e você não quer que ele sofra? Ele vai sofrer muito mais tendo preconceito dentro de casa do que fora. Porque se ele tem o apoio dentro de casa, ele tá blindado. Tem segurança. Ele vai ter segurança, ele pode sair pra fora, pode escutar as coisas mais horrendas. Excelente colocação. Então, outra frase que vamos deixar aqui. Pra reflexão de vocês que estão passando por essa situação. Não é uma crítica, é uma reflexão. O objetivo aqui nosso é esse. Eu não quero que... Não aceito meu filho gay porque eu não quero que ele sofra. Ou minha filha, tá, gente? Estamos falando do universo geral. LGBT. Eu não quero que ele sofra. Mas você tá fazendo ele sofrer, não aceitando ele. Então quem tá maltratando seu filho não é o mundo, é você.
O demônio na situação aí, sua demônia, é você. Olha o mal que você está fazendo pro seu filho, destruindo a autoestima, destruindo a verdade, a capacidade que ele tem de se achar uma pessoa igual às outras. Você está acabando com tudo. Ah, mas é que eu não quero que ele sofra. Quem tá fazendo ele sofrer é você, quem está destruindo ele é você. Então, tem pessoas também que é melhor não ter, né? Sim. Então, saia da sua casa também se você está vivendo essa situação, porque isso não é mãe, não. Você está casada com o Satã. Não se submeta a isso. Você é muito maior que isso. Então, essa mensagem, você é muito maior que isso, eu vou deixar pra você, que é homossexual, que é gay, que é lésbica, que é transexual, que tá vivendo uma situação, que tá sendo oprimido dentro do seu próprio ambiente. Largue desse ambiente. Ah, mas eu tô sendo maltratado, porque você é maltratável. Sai desse ambiente. Ah, mas eu não vou ter como viver. Tudo se dá um jeito. O Yuri contou agora há pouco a situação. Então, eu saí de casa com 15 anos. Eu fui morar sozinho com 15 anos. Por causa disso. Tinha uma base muito rala, vamos dizer assim. E por conta de eu não aceitar o que eu ouvia da minha mãe dentro de casa, eu simplesmente, pra você ter uma ideia, Caju, quando eu saí da casa da minha mãe, eu fui morar sozinho, eu tinha apenas um micro-ondas e um colchão. E consegui ter minha casa hoje. Mas tem micro-ondas e um colchão. O colchão já tem que dormir e micro-ondas dá pra fazer cup noodles. Peguei nojo de miojo, viu? Ah, tá falando? Mas é isso. Sim. Você tocou sua vida e falou assim, me basta. Você tem que dar a cara a tapa e seguir tua vida em frente. Porque se você for ligar sempre pro que os outros falam, você vai estacionar na tua vida e você não vai nem subir nem descer. Vamos comentar aqui que quem foi que falou? A Rosana. O Rick Martin. A saída do armário do Rick Martin. Aliás, deixa eu ver se eu acho aqui. O que você achou da saída do Rick Martin do armário? Enquanto eu acho aqui. Olha, era uma coisa que, tipo, o pessoal meio que já tinha aquela leve desconfiança, né, Caju? Por mais que ele seja todo homão e tal, mas... Meio que sabia todo mundo, né? Todo mundo sabia. Eu tô procurando aqui o livro dele, gente. Eu tenho um livro... Ele fez um livro, uma biografia, falando sobre a saída dele do armário, que é a biografia do Rick Martin. E, cara, é uma das melhores biografias que eu já li. Eu não tô achando aqui agora... Não estava preparado pra isso, mas eu vou achar depois e mostro pra vocês a capa. É um livro que, aliás, você já leu, não? Não. Eu vou te emprestar. Mas você me devolve. Sim, porque eu não empresto o livro, eu vou emprestar porque é pra você. É 2V, vai e volta. É 2V. Aí ele vai contar assim, como ele se sentia. Na época que ele fingia que era hétero. E ele é tão honesto nesse livro. Ele falava, às vezes eu chegava em casa e vomitava. Tanto quando eu saía com mulher, quanto quando eu saía com homem. Ele saía escondido com homens. E ele fala assim, quando eu saía com mulher, aquilo era completamente inadequado. Eu não conseguia ter o relacionamento, né? Finalizar. Ele fingia um orgasmo. E com o homem é a mesma coisa, porque ele se sentia culpado. Então ele chegava, ele tinha o ápice do prazer. E quando ele chegava nos hotéis, na situação, ele se sentia mal, culpado, com vontade de morrer. Tinha pensamentos suicidas. Olha isso. E é isso que acontece com muitas pessoas hoje em dia. Não precisa ser o Rick Martin. Tá? Ele teve muito dinheiro, teve muita coisa para ele conseguir se estruturar. E quem não tem? Por isso que aqui não é um programa sobre espiritualidade. A gente tem que ter cabeça aberta. Por isso que eu acho inadmissível. Se você é uma pessoa que acha isso um absurdo, por favor, sai do canal, tá? Você não faz falta para mim. Porque é inadmissível. Uma pessoa que se diz espiritualista, que respeita as pessoas pela alma, pelo espírito, tem algum tipo de preconceito. Tá? E isso aconteceu o tempo todo durante a humanidade, de uma forma geral. Tá? O negro, ele só conseguiu respeito quando ele se impôs. Aí veio Martin Luther King e tantas lideranças que vão pra luta. A gente vai ser respeitado, ou vão respeitar a gente ou não vão. Então, tudo é conquistado com muita guerra. E a mesma coisa, né, em qualquer outra causa. Das mulheres, eu postei, quem me segue nas redes pessoais, que a gente comentou agora há pouco também, né? É indignante, eu postei essa semana. Agora, onde que é? Na Arábia Saudita? Arábia Saudita. Na Arábia Saudita agora, essa semana, a partir dessa semana, as mulheres vão ter o direito de aprender a dirigir. Votar talvez daqui uns 40 anos, né? Porque mulher votar já é demais. Não, lá não tem nem eleição, né? Mas no Brasil era diferente. A mulher era um gay do passado. Você serve pra isso. O negro era a mesma coisa. Então todas as minorias, por que a gente chama de minorias?
Porque são classes, eu vou chamar de classes, não sei se é o termo adequado, mas que foram inferiorizadas por uma condição, por uma cor, ou por um gênero, no caso das mulheres, né? Mais gênero do que... Por mais que também o homossexual seja um gênero, mas a mulher, vamos colocar, né? Sim. Tudo bonitinho, né? Porque o pessoal fala... A mulher não tinha respeito nenhum. Aí vocês pegam os livros cristãos, aí vem a religião detonando, né? Gente, essas pregações religiosas, muito cuidado com isso, com o que você segue. Você, de repente, você vai perder um filho. Você lembra o nome daquele filme que é com a Susan Sarandon, do filho dela, Bob? Precisamos falar sobre Bob, não sei o que lá, Bob? Não cheguei a assistir esse filme, Caju. Ela é uma pessoa muito religiosa. Depois eu vou falar o nome do filme direitinho pra vocês. Posto até o trailer. Que é um filme que qualquer pessoa que tiver um pingo de sensibilidade vai chorar. Ela é muito sensível. Ela não, desculpa, o filme é muito sensível. E ela é uma mãe muito religiosa, radical, é protestante. A Bíblia. E o filho dela um dia se abre com ela e diz que é gay. E ela não aceita, num ponto que aí o menino vai e se mata. E aí a cena final do filme, vou dar spoiler mesmo, mas assistam, que eu não vou falar o que exatamente. Ela vai dar um outro depoimento para aquela igreja mesmo, onde ela criticou tanto o filho dela, de como é agora viver sem ele e como ela percebe que ele era importante do jeito que ele era, que não fazia diferença para ela ele ser daquele jeito. É um filme forte. É Orações para Bob. Orações para Bob. Tá quase chorando, já deu pra falar? Leonino, né? A gente é lindo, é lindo. Sim. E ele não vai chorar. Então vamos segurar aqui. É lindo. Tá, Orações para Bob. Procurem aí. É com a Susan Sarandon. Maravilhoso filme. Deixa eu ver aqui na colinha aqui mais. Falei aqui já de não jogar poeira debaixo do tapete, né? Vamos aceitar e encarar a realidade. Seu filho tem um bom caráter, tem uma boa índole. Ai, Caju, e como que eu chego nele? Ele não quer se abrir comigo. E eu que tô desconfiado que o meu filho ou a minha filha possa ser homossexual, possa ser gay ou transexo. Eu acho que... Eu vou falar a minha opinião, depois você fala a sua. Claro. Eu acho que a melhor forma é você tratar isso com naturalidade, dar o tempo da e puxa algum assunto que tenha a ver com isso. Naquela questão do pai lá, que eu comentei do pai que falou, pediu ajuda pro pessoal. Eu sei que meu filho é gay, ele tem 12 anos e eu não tô sabendo como chegar nele e ele não tem abertura pra falar comigo. Aí o pessoal deu um monte de orientação. Sabe qual foi o desfecho dessa história que depois o pai postou? Ele falou assim, uma pessoa falou assim, um dia que estiver falando sobre alguma coisa desse tema, você puxa e aí, mas normal, né, filho? O que tem, né, se os meninos gostarem dos meninos? E aí, ele mesmo conta que o menino deu uma aula pra ele, com 12 anos. E aí ele se sentiu mais seguro, mas respeitou o tempo. Aí passou 2 dias, ele tava buscando o filho na escola. Aí ele puxou o assunto assim, e aí, tá paquerando alguém? E ele ainda menciona, né? Não mencionei gênero, não falei nada para que ele não se sentisse desconfortável. Ele gosta de uma pessoa da minha classe de francês. Ele, tá, é uma pessoa legal? Aí o menino falou, é uma pessoa legal. Ele falou, filho, o importante, né, que independente de quem seja essa pessoa, de como seja, é que ela te faça feliz. E aí o menino ficou quieto, tipo, tá, pai. Aquela coisa bem de adolescente. E aí quando chegou na hora da... Você já leu isso? Muito legal, muito legal. Esse depoimento realmente é muito incrível e é muito emocionante. Quando chegou na hora da janta, eles estavam conversando sobre um outro assunto, aí o menino virou e falou assim, pai, eu sou gay. Aí ele falou assim, em vez de ele ficar chateado, ele foi lá e deu um abraço, ele falou assim, eu não vi a hora de você confiar em mim, porque eu amo você do jeito que você é. Olha que legal, gente. Então tem finais felizes, tem. Sim, também. Sempre tem. Tem os finais tristes e os finais felizes, né? Sempre pra compensar um ou outro. E os finais tristes sempre são nós que tiramos. Sim. A vida pode ser tão simples, em tudo, não é o que a gente fala aqui com relacionamento, com trabalho. É questão de você se impor, né, Caju? Você tem que se bastar e falar, não, eu vou ser feliz, eu vou correr atrás da minha vida, independente do que acham ou do que vão falar. E se encarar. Porque se você ficar no que vão achar ou no que, não, ou que vão falar, é aquilo que eu falei, você vai estacionar e vai ficar ali. Trava. E aí até um último comentário, que já tá dando 1 hora de programa, você acredita? Vê como passa rápido. Vamos comentar, é um assunto bem...
Eu ia fazer as consultas, peço perdão pro pessoal que tá marcado, tá? No próximo programa eu vou fazer só de consulta, a gente manda bala aqui. Mas é que esse é um assunto que precisamos falar sério. Porque isso envolve pessoas que estão em depressão nesse momento, que estão se matando, que se sentem sem apoio. Então, gente, se você está se sentindo completamente desamparado, né, desamparada, você está nessa situação, existem muitos grupos de apoio na sua cidade. Tá? Em qualquer cidade. Se não tem na sua cidade, é muito pequena, você vai conseguir na internet. Manda mensagem pra gente, que a gente bate papo. Procura uma pessoa de confiança, tenta conversar, tenta Desabafa. Tirar aquilo de dentro de você. Porque às vezes o simples fato de você desabafar já te traz um alívio imenso. Você não tem culpa. Você é quem você é. Ninguém tem o direito de te julgar. Ninguém. Pelo que você é. E se baixe. Você vai ter que encontrar, né? Todos nós temos que encontrar. Principal, né? Se ame. Achar um poder na sua sombra. Colocar essa energia de defesa aí. Tipo, ó. Não, mas sabe o que eu acho de você? Não tô interessado. Não, mas você é... Shh, não quero saber. Ah, mas sabia que você é... Não perguntei. Vai cuidar da sua vida, para de se meter com a minha. Não é bem isso. Coisa. Ah, não, mas você fazer isso, Deus... Cala a boca. Vou falar até besteira aqui. Juro que não é uma crítica religiosa, mas foda-se que Deus acha. É aquele negócio, né, Caju? Vamos supor... Primeiro que quem falou que Deus acha, né? Exatamente. Ah, tá escrito no livro que... Porra. Se eu tenho uma religião, vamos supor, evangélica, e você é espírita, é a mesma coisa que eu chegar e falar, porque Deus fala isso. Quieto. Isso é o que você acha você que acredita. Deus fala. O que eu acho que o meu Deus fala é diferente. E vamos lembrar que em nome desse livro sagrado aí, tá o Oriente Médio do jeito que tá, que até o Brasil tá ficando do jeito que tá por essas bancadas radicais evangélicas, que vocês vão dando espaço. Vamos ver até que ponto a gente vai chegar. Quando a gente chegar num caos social, sim, aí alguma coisa vai ser feita. Porque olha, querida, Deus proibia, a igreja proibia, a mãe proibia, não vai deixar a pessoa de ser homossexual. Vai só piorar a situação, né? O que você podia estar sabendo, você só não vai saber de nada. O seu filho não... Olha, nunca mais eu e seu pai vamos falar com você se você for gay. Ótimo, ele vai aprender a mentir pra você. Ele vai levar até namorada de mentira. Aí vira esses casamentos que a gente vê aí nos aplicativos da vida. Fachada. Que ele é casado, tem filho, só que ainda fica saindo com o cara. E ainda como ele tá com o negócio muito concentrado, que ele tem muita vontade, aquilo tá... fervendo dentro dele. Assim. Aí ele sai, transa sem camisinha, faz orgia, aí faz tudo. E ele volta para sua casa, tá? E vai trazendo uma doença ainda para dentro da sua casa por causa de uma repressão que ele teve, porque ele tem que fazer um comportamento socialmente aceito. É isso que você quer? Caju, vale a pena lembrar também pro pessoal que tá assistindo a gente, pessoal do meio LGBT mesmo, né? Sempre se cuidar. Sempre usar preservativo, porque isso é muito importante. A gente vê hoje em dia o índice de HIV disparando. Disparado. Independente de você ser soropositivo, de você ser soronegativo, da sua situação que tá... não, mas eu... às vezes eu vejo isso aí nos aplicativos. A gente tem nos aplicativos de paquera. Aí vem o pessoal falando assim... Não, mas eu sou soropositivo, mas eu sou indetectável. Ok, mas você é indetectável para o vírus que você desenvolveu. Se você sair com uma pessoa que está com vírus numa outra mutação, você pode se contaminar com uma outra versão do vírus. Exatamente. Porque o vírus ele está numa constante mutação. Então, é sexo seguro sempre, né? Isso para todo mundo. Para todos, exatamente. Que mais, gente? Já falei aqui, né? O último tópico que eu anotei aqui pra gente falar era da intolerância, que é um problema psicológico. Coisa de gente louca, já chamei vocês de louca. Então tá bom. Se eu não chamar vocês de louco, eu não tô no meu dia bom, né? Já chamei de louco. E é isso aí, gente. Então eu espero que esse programa sirva para reflexão. Nós não dominamos o assunto. Nós somos militantes, não temos uma ONG da coisa. Mas a gente não quer impor nada a ninguém também, né, Caju? A gente só tá tentando ajudar a trabalhar essa questão que realmente é uma questão muito importante na sociedade de hoje. Que atrapalha e mata pessoas. Exatamente. Mata pessoas. Um comentário seu mal feito na hora certa para uma pessoa que está num momento muito ruim pode ser mortal, tá? Você pode ter uma arma na sua mão e você não sabe que é a sua boca. E são vários pais matando os filhos sem saber. Muitos. É muito triste a gente pensar nisso. Então, para terminar o programa, eu vou ressaltar um outro lance, assim, que eu já falei, mas vou repetir. Lembre-se dessa questão que eu falei que chama-se o efeito sombra.
Quando você odeia muito alguma coisa em alguém, que você tem vontade de bater, que é uma intolerância no nível hard, é porque aquilo mora em você. A sua sombra, sempre converso disso com vocês aqui no programa. Ela não sabe lidar quando ela vê as vontades dela reprimidas, projetadas no outro. Então, se você odeia muito um cara, ela tem vontade de matar esse viado aí. Querido, você queria estar no lugar dele. Isso é psicologia, tá? Pura. É fato. Freud explica. E a mesma coisa, tipo, não, eu acho normal. Eu respeito até, mas já falei pro meu filho, aqui dentro de casa não, se beijando, nós te aceitamos, mas não vamos conversar sobre isso. Isso não é aceitação. Isso é empurrar a poeirinha pra debaixo do tapete. Né? Nós já vamos fingir que somos cegos. O pior cego é aquele que não quer ver, né? Então você também não trouxe seu filho pro seu lado, porque ele vai estar vivendo uma mentira. E as pessoas acabam esquecendo que não é só porque a gente é gay, ou é lésbica, ou é trans, que a gente vai perder o respeito pela família. Ninguém. Não é só porque você é gay, que você vai chegar com o namorado dentro de casa, que você vai se agarrar na frente do pai e mãe. Eu sabia que eu já pensei nisso? Eu falo assim, gente, agora ele é gay, só que faltava esse desrespeito. Mas peraí, seus filhos héteros chegam, vocês estão na sala assistindo o Silvio Santos, eles começam a transar no sofá? Com a namorada? Não, né? Oi mãe, então vamos dar uma transada aqui, fica aí vendo o Silvio Santos. Não, porque eles respeitam a família. É a mesma coisa. Mesma coisa. Isso não é uma questão de gênero, de orientação sexual, de condição. Isso é uma questão de educação, de respeito, de noção. Né? Então, por favor, gente, vamos. O objetivo do programa de hoje foi a gente abrir a cabeça. Foi aproveitar esse dia, né, que é o 28/6, o Dia Internacional do Orgulho Gay. Já falamos como começou e porque é um dia simbólico importante. Porque foi quando as pessoas cansadas de serem maltratadas, apanharem e se humilharem, se uniram e falaram, não, agora chega. E esse agora chega até pra você que tem o preconceito, que você tá assim, mas eu sei que eu tenho, mas eu tô com dificuldade. Agora é o momento. Agora é o momento de você vencer isso. Dane-se. Cada um faz o que quiser da sua vida. Deixa as pessoas serem felizes. Isso é ser espiritualista. É o livre-arbítrio. Tá? Não fala-se tanto na espiritualidade do livre-arbítrio. Aquela pessoa tem que passar por isso. Não, mas a avó não vai aceitar nunca. Nossa, a avó morre. Não, a avó não morre não, tá? Não se preocupe que a avó não morre. Você não morreu até agora, talvez a avó tá viva até agora, porque ela vai ter que aprender a lidar com isso. Que o netinho lá que veio dar uma lição pra ela aprender a ter respeito pela diversidade, entender, porque senão nem Deus quer, viu? Você falou uma coisa bacana, Caju. Final de semana passada eu estive na casa da minha família. E a minha bisavó é viva ainda. E ela acabou tocando no assunto. Quando você vai me dar um tataraneto? Eita! Aí eu olhei pra cara dela e falei, vó, mas a senhora já tem um tataraneto. Dela, não, eu quero um tataraneto teu. Eu olhei pra cara dela e falei, vó, a senhora sabe da minha condição. A senhora sabe, porque eu quero adotar. Falei, então quando for o meu filho, vai ser adotado e bem pretinho. Não é um tataraneto? Ela olhou pra minha cara dela, não importa. Se for adotado, se for teu, mas eu quero o meu tataraneto que seja teu. Eu fiquei tão feliz com isso, porque assim, era uma das pessoas que eu tinha um receio de acabar descobrindo e tipo, vir com 1000 pedras em cima de mim. Por ser uma pessoa bem antiga e tipo, isso não é questão quer saber de idade. Disso? Às vezes o pessoal mais antigo tem a cabeça muito mais aberta do que os... Exatamente. Né? Os avós, os bisavós aceitam melhor algumas situações do que os pais. Sim. Porque eles falam, não, mas eu não ligo, é meu neto, eu gosto dele do jeito que ele é. Exatamente. Ele não cresceu com expectativas, eu vou ser a mãe da Miss, eu vou ser pai do Senna. Querido, pai do Senna, por favor. Vamos lá. Não. Tá? Mudem a cabeça, evoluam. Vamos respeitar as pessoas como elas são. E a diversidade é isso. A diversidade é maravilhosa. Sim. É maravilhoso, gente. A gente tem que lembrar que a gente tá vivendo num mundo com 6 bilhões de pessoas. E é legal, tem pessoa que não sabe assim. Por que o símbolo gay, que o pessoal brinca, é o arco-íris? Que são as cores. Tá, começou esse lance, essa parada, essas ideias aí, pelo menos pelo que eu saiba, com a Cyndi Lauper, né? Que ela lançou uma música chamada True Colors. As cores verdadeiras. E na letra ela fala assim que eu vou respeitar você pela cor que você é, pelo que você é. Porque o todo fica bonito, o arco-íris só fica bonito quando ele tem várias cores diferentes. Isso é a diversidade. Então vamos respeitar as pessoas. O mundo seria monótono. Vocês querem tudo certinho? Todo mundo é hétero, todo mundo é... Religiosos, vocês religiosos, tá? Que são pé no saco. Termês. Por que vocês não viram Amish?
Procura lá, Amish. Depois no... Você sabe o que é Amish, né? Sim. Vocês vão usar aquelas roupas pretas, aquelas touquinhas, vocês plantam o que come, escolhe quem vai casar com o filho. Vamos lá, vamos ser bem retrógrado. Voltar à antiguidade. Vamos ser bem retardado, porque vocês são, é isso, tá? São retardados em todos os níveis. E nós não. Nós estamos aqui pra... A gente quer espalhar amor, né? Exatamente. Vamos ser felizes do jeito que a gente é e respeitar os outros do jeito que são. Tá bom pra você? Então tá bom. Não é isso? Agora eu te falo, eu como Yuri, te pergunto, você como deve ter vários amigos gays, não é uma felicidade só? Cara, eu acho todo mundo de bem. Não, também não, né? É que nem... Tem uns também que, pelo amor de Deus... podres, assim, mas... Porque não é amigo gay. Que a gente vai... É amigo. Sim. Pra mim não interessa, ele é gay, eu não tô pensando que ele é trans, não é o que a gente tava falando? Sim. Ele é meu amigo, mas ele é meio chatinho umas coisas. Ih, tem uns gente enjoada, gente fresca. Tem gente todo Não, mas aí vai da pessoa. É da pessoa, é isso que eu tô falando, né? Sexualidade não influi, não. Eu posso ser amigo de qualquer pessoa. Sim. Dos animais também, porque tem pessoas que são animais. Animais que são muito mais... evoluídos que as humanos pessoas. Que enfim. Próprios seres humanos. Gente, vamos ficando por aqui. Espero Obrigado. que vocês tenham gostado. Não, meu amigo. Adorei. Eu que adorei estar com você. Sabe que eu amo você muito. Sim, eu também. Foi um prazer. Pessoal, esse menino é muito iluminado. Então, quem puder, já sabe, né? Tenha um papinho com esse garoto, porque... E participe aqui do programa. O Yuri está convidado para voltar quantas vezes você eu vou quiser. voltar. Me esperem. E vamos falar sobre outros temas, assim, sempre com o objetivo de a gente melhorar nosso comportamento, de abrir nossa cabeça, de estar hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Vamos ver agora que a gente tá cheio de problemas aqui nos nossos sistemas, a gente consegue finalizar a live com tranquilidade. O pessoal do YouTube que vai estar assistindo agora, bem depois, eu tô postando só bem mais tarde, porque a live não deu certo, deu um probleminha, a gente não conseguiu transmitir ela simultaneamente. Mas vocês estão vendo agora, isso que importa. E desculpem se a gente falou alguma coisa que... às vezes a gente não consegue agradar a todos. Ou falar da forma... Às vezes a gente pensa de uma forma e se expressa, talvez não tão assertivamente. Sim.